Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo, para lermos do verso 12 até o verso de número 18. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me alegrarei. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus de toda graça e misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, pedindo a Tua graça e o Teu favor sobre nós ao lermos a Tua palavra, a fim de que essa palavra possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações e que ela possa produzir, pela ação do Teu Espírito Santo, aquilo que somente ela pode produzir, que é vida na vida do Teu povo. Nós humildemente nos colocamos debaixo, da ação do Teu Espírito. A mim que prego a Tua palavra, ao Teu povo que recebe a Tua palavra, todos nós precisamos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Não sei se acontece a mesma coisa com vocês, mas comigo acontece algo que me faz considerar sobre o entendimento do Evangelho, principalmente quando eu vejo por aí, em alguns adesivos que são estampados nos carros de algumas pessoas, ou nos posts e declarações que algumas pessoas fazem em determinadas situações da sua vida. Se essas pessoas de fato têm entendido corretamente, obviamente como pessoas crentes, se elas têm de fato entendido corretamente o que é que significa a ação do Evangelho nas suas vidas. Eu explico. Talvez você já tenha visto, no carro de alguém, a plotagem ou adesivo no carro, presente de Deus. Eu já vi várias vezes, presente de Deus. E algumas vezes eu vejo, algumas pessoas colocando nas suas redes sociais alguns posts onde elas estão de alguma forma justificando o seu sucesso em determinadas ações da sua vida, e elas dizem o seguinte: olha, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu acho isso muito bonito. A grande questão é que geralmente as pessoas fazem assim quando realmente elas lidam com algumas coisas que aparentemente evocam essa ação de Deus. O carro é novo, o sucesso é evidente. Mas um dia eu me surpreendi com uma coisa dessa, porque eu vi um carro, todo respeito, caindo nos pedaços,
e o sujeito colocou lá no vidro dele: foi Deus que me deu. É até uma sensação estranha, né? Aí alguém falou assim: mas será que Deus fez tão ruim com esse sujeito que deu, né, esse carro nesse estado para ele? Mas eu fico pensando, né, se determinadas ações assim, atitudes assim, de alguma forma contemplam, né, o que as pessoas entendem corretamente a respeito da natureza do Evangelho. Porque parece que nós vivemos em um tempo em que o Evangelho é compreendido pela maioria das pessoas como sendo uma manifestação de Deus nas suas vidas, que de alguma forma corrobora, né, a prosperidade. É como se Deus dissesse o seguinte: olha, eu estou te chamando para crer no Evangelho como, né, um prêmio de compensação. Você passa lá na agência de carro que eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, né? Eu vou fazer isso. E quando essas coisas não acontecem, não é fácil para as pessoas enxergarem a ação de Deus pelo Evangelho nas suas vidas. Será que dizem a mesma coisa quando não há prosperidade material aparente, quando não há saúde, quando não há aquilo que elas gostariam de ver nas suas vidas? Pensando nisso, eu imagino que no texto que nós temos em mãos, sabedores que somos de que o apóstolo Paulo está preso em Roma por conta do Evangelho, é como se você chegasse, né, na sala do apóstolo ou na cela do apóstolo e encontrasse essa frase lá na casa dele: olha, a prisão, presente de Deus, né? Prisioneiro em Cristo, nunca foi azar, foi Deus. Ele está dizendo isso de alguma forma para as pessoas que estão preocupadas a respeito daquilo que a prisão está produzindo no coração de Paulo. Vamos nos lembrar que Paulo escreve aos Filipenses por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, preso em Roma, 10 anos depois de que a igreja havia sido fundada por ele na cidade de Filipos. E ele recebe da parte da igreja ofertas que foram, né, entregues a ele por mãos de um irmão chamado Epafrodito, que é membro daquela igreja. E Paulo então, né, manifesta a sua gratidão, o seu apreço por aquela igreja. Nós vimos aqui a semana passada, do verso 3 ao verso 11, quando ele agradece a cooperação, ele roga a Deus para que a bênção do Senhor continue sobre a vida daquela igreja. E Paulo então passa a tranquilizar o coração dos crentes em Filipos quanto à sua condição e quanto às circunstâncias que ele enfrenta. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, está tudo bem comigo, apesar das circunstâncias, a alegria permanece por algumas razões. E ele então vai mostrar as razões, né, que a sua alegria não fenece, que a sua alegria ela não desaba diante das circunstâncias adversas. E a primeira coisa que ele mostra nesse texto é a perspectiva que ele tem da sua vida sobre a ótica do Evangelho. No verso de número 12 ele diz assim: olha, eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo mantém a sua alegria porque ele olha para a situação da sua vida sobre a luz do Evangelho e ele assegura aos crentes em Filipos que tudo está bem com o seu coração. Aqueles crentes estavam preocupados como a prisão estava afetando, né, a mente, o coração de Paulo, e Paulo diz assim: olha, está tudo bem. O Dr. William Hendrickson, comentarista do Novo Testamento, ele diz assim que Paulo é o único preso otimista que ele já viu na história da humanidade. Ele diz assim: está tudo bem, tá? Não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema, porque aquilo que aparentemente poderia representar uma grande tragédia para mim, para o Evangelho, não é. Eu descobri que há propósito naquilo que eu tenho enfrentado.
há sentido, há significado. E ele diz assim, não só para a prisão, mas para as coisas que me aconteceram até aqui. E ele está olhando para trás e ele está se lembrando que desde o momento em que ele esteve em Éfeso, e diz a Bíblia que ali apareceu, um profeta dizendo que, ou melhor, lá em Antioquia, dizendo que haveria, se Paulo tivesse desejo de ir a Jerusalém, ele seria aprisionado lá ele enfrentaria dificuldades, ele sabia, e mesmo assim ele foi. E a Bíblia diz que lá em Jerusalém ele foi preso e houve um plano para assassinar Paulo. Deus o livrou daquele plano. Ele então permanece 2 anos preso na cidade de Cesareia. E quando vai empreender a sua viagem para Roma, porque apelou para o julgamento de César, nós sabemos que há um naufrágio nesse percurso. Paulo quase morre na ilha de Malta, picado lá por uma serpente. Mas ele deixa bem claro para os crentes que tudo aquilo tem um propósito, tudo aquilo tem uma razão, e a razão é o bem do Evangelho. 5 anos antes da carta aos Filipenses, Paulo havia escrito uma outra carta muito importante, a carta aos Romanos, onde Paulo diz assim, olha, eu tenho muito desejo de ir até vocês e pregar o Evangelho em Roma. Pois bem, irmãos, Paulo está dizendo assim, Deus realizou o meu desejo. É bem verdade que eu queria chegar em outras circunstâncias, eu queria chegar como um pregador livre, mas eu estou aqui e eu cheguei e o Evangelho chegou comigo. E eu tenho certeza de que o que tem me acontecido tem servido ao bem do Evangelho, não há retrocesso, não há fracasso. Na realidade, há progresso para o Evangelho. E o termo grego que ele usa aqui, no verso de número 12, que é o termo progresso, o termo grego prokopê, é um termo interessante na literatura grega, porque era a descrição do avanço, apesar das obstruções, dos perigos que bloqueavam o caminho. E geralmente era um termo utilizado para o avanço de um exército. Principalmente quando nós pensamos nas campanhas do exército romano, Quando o exército de Roma avançava, quem ia à frente eram os engenheiros do exército que tinham a responsabilidade de preparar o caminho. Eles tinham que derrubar as árvores, eles tinham que limpar as estradas, eles tinham que cavar as trincheiras. E Paulo está dizendo o seguinte, olha irmãos, tudo isso que tem me acontecido serve a um propósito. Deus está limpando o terreno para que o Evangelho avance. Deus está usando as minhas cadeias com um propósito muito maior, com um propósito muito melhor. As cadeias de Paulo são os instrumentos que Deus usa para abençoar o progresso do seu Evangelho. E por isso ele se alegra. Porque o que importa não é o seu conforto pessoal, não é como ele se sente, mas se o Evangelho está sendo proclamado, se o Evangelho está sendo anunciado. E Paulo assegura aos crentes que na vida dos servos de Deus, isso é tudo o que importa. O progresso do Evangelho, porque o Evangelho nunca corre perigo. Quando nós pensamos na história de John Bunyan, conhecemos a história de Bunyan como sendo o autor do famoso livro O Peregrino. Mas John Bunyan, antes de escrever O Peregrino, era um conhecido pregador do Evangelho na Inglaterra, e a sua pregação era tão poderosa que ele foi colocado na prisão de Bedford com o propósito de ser silenciado. As pessoas não queriam que Bunyan pregasse os seus sermões. Mas imagine só,
aquilo que tinha o propósito de colocar para baixo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido ao evangelho, porque Bunyan pregou um tipo de sermão muito melhor. A prisão deu a ele liberdade para escrever O Peregrino, deu-lhe a oportunidade para pregar a milhões e milhões de pessoas, geração após geração. Paulo está dizendo assim, olha, o evangelho não corre perigo com as minhas cadeias, pelo contrário, Deus tem usado a minha dificuldade, a minha aflição, para que o evangelho avance, e é isso que no final das contas importa. Como crentes nós precisamos considerar as coisas da perspectiva do evangelho nas nossas vidas, porque o evangelho que nós recebemos não é um evangelho triunfalista que garante que tudo vai ficar bem da nossa perspectiva, de que não há aflições, não há atrasos, não há dificuldades. A visão do evangelho que nós recebemos da palavra do Senhor é aquela que nos garante que Deus está utilizando todas as coisas nas nossas vidas para um bem maior. E o bem maior, irmãos, não é o nosso bem. O bem maior é o bem da causa de Deus, é o bem da sua palavra, é o bem da sua glória. É por isso que Deus usa as nossas aflições, é por isso que Deus usa as nossas perdas, Deus usa os nossos retrocessos. Paulo está dizendo, não foi César que me colocou nessas cadeias, foi Cristo. Como é Ele que nos coloca nos leitos de enfermidade, é Ele que nos coloca nas crises materiais, é Ele que fecha as portas na nossa vida em tantas situações, as mais diversas possíveis. Não porque Ele deseja o nosso mal, não porque Ele seja um tipo de Deus que se regozija no nosso sofrimento, mas Paulo está dizendo, olha, Deus usa o nosso sofrimento para um bem maior, e é o bem da sua causa, o bem do seu evangelho, o bem da sua salvação. Por isso que o evangelho precisa ser sempre uma lente pela qual nós olhamos para a nossa existência, para a qual nós olhamos para todas as situações que envolvem a nossa vida e que nos fazem perceber, que nos fazem ter a certeza de que o evangelho nas nossas vidas nunca corre perigo, irmãos, mas que Deus usa as coisas que nos acontecem para um bem maior, e é o bem da sua causa. Paulo vai provar o seu argumento, e ele então lista 3 razões que lhe dão essa certeza de que ele pode, e todos os crentes podem olhar as coisas pela perspectiva do evangelho. A primeira delas está aí no verso de número 13, quando ele diz assim, olha, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo diz assim, olha, eu me alegro no que Deus está fazendo, mesmo em cadeias, porque as minhas cadeias me deram acesso ao batalhão de elite do exército romano. A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador, um grupo de soldados de elite que tinha um número por volta de 10.000 soldados, e era extremamente seletiva. É por isso que os pretorianos ganhavam o dobro do salário dos demais soldados romanos. Eles tinham um grupo limitado porque eram aqueles em quem o imperador confiava a sua vida, a sua casa, a sua família. E eles eram os responsáveis por guardar os prisioneiros de César, E Paulo diz assim, olha,
a guarda pretoriana tem que ouvir o evangelho. Pense bem, irmãos, Paulo ficava acorrentado 24 horas a um soldado romano de elite, em turnos de 6 horas, ou seja, a cada dia 4 soldados, todos os dias, durante 2 anos, ouviram do evangelho por instrumentalidade do apóstolo Paulo. Paulo diz assim: toda a guarda pretoriana sabe quem eu sou. É claro que ele não está dizendo que os 9, 10 mil soldados sabem exatamente isso, mas ele está dizendo o seguinte: olha, as pessoas sabem que eu não sou um malfeitor, as pessoas sabem que eu não sou um preso político, elas sabem que eu sou um preso religioso, que eu estou aqui porque eu digo que há algo errado com o homem, e o que há de errado com o homem é o seu pecado, e que Deus providenciou remédio para o pecado humano. Deus trouxe o seu Filho, e que somente Ele, somente a sua cruz pode trazer salvação. Imagine isso, né? Paulo estava acorrentado a esses soldados, mas esses soldados também estavam acorrentados ao evangelho que Paulo pregava. E nós sabemos que Paulo nunca cessou de pregar o evangelho. E como Paulo se mostrou um prisioneiro tão extraordinário, né? Ele diz que o seu testemunho é algo que circulou rapidamente entre todos os soldados. Todo soldado designado para guardar Paulo ouvia o evangelho, ouvia o seu testemunho. É claro que a maioria desses soldados certamente desprezou o evangelho, desprezou o testemunho daquele homem. Mas se você olhar para o capítulo 4, verso de número 22 de Filipenses, Paulo diz assim: aqueles que são da casa de César vos saúdam. Havia gente que havia sido tomada pelo evangelho, conquistada pelo evangelho, porque o evangelho é assim. O evangelho não conhece obstáculos, o evangelho não conhece restrições. O Dr. Gordon Clark, que foi um conhecido teólogo e filósofo calvinista americano, já falecido, conta em um dos seus livros que certa vez um professor da Universidade da Pensilvânia pegou um sermão de Jonathan Edwards com o propósito de tripudiar do evangelho, de menosprezar o evangelho, de ridicularizar a fé cristã. E esse homem então leu esse sermão de Jonathan Edwards em sala. E Deus, pela sua graça, salvou um aluno com a simples leitura de um sermão do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, Deus usa as minhas cadeias para alcançar pessoas que eu não alcançaria em outras circunstâncias. Então eu tenho que me alegrar, eu tenho que louvar, eu tenho que bendizer ao Senhor, porque o evangelho está avançando por intermédio das minhas cadeias, né, para fora. Lembre-se disso, querido. A reação que você tem às situações, às circunstâncias que se abatem sobre a sua vida, tem um poder muito grande de pregar o evangelho para aqueles que estão fora, para aqueles que precisam ouvir da palavra do Senhor. E Paulo diz assim: Deus está usando as minhas cadeias para salvar a guarda pretoriana. Mas não é só isso. Ele diz ainda no verso de número 14, que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele diz assim: não há só avanço fora, há avanço do evangelho dentro da igreja, dentro do coração dos crentes. Paulo diz assim: olha, os crentes da igreja de Roma são encorajados pelo testemunho que eu tenho sobre o evangelho nas minhas cadeias. Havia muita hostilidade em Roma ao cristianismo.
e o medo tomava conta dos crentes naquela cidade, mas eles perceberam a coragem com que Paulo enfrentou a sua prisão, e a Bíblia diz que eles perderam o temor. Os crentes romanos, espalhados por toda Roma, começaram a falar nas suas conversas diárias a respeito do Evangelho. Os crentes foram motivados pela prisão de Paulo. Eles falaram diariamente sobre o Evangelho, sobre a pregação da palavra de Deus. É curioso, irmãos, aquilo que parecia ser um retrocesso, porque o principal missionário, da igreja cristã está preso, mas a Bíblia diz que Deus levantou outras pessoas para assumirem a missão de proclamar a sua palavra. Paulo diz assim: eu me alegro porque o meu sofrimento encoraja e estimula outros crentes. As nossas lutas devem encorajar os salvos. Os nossos sofrimentos, as nossas tribulações devem encorajar outros crentes. E a Bíblia diz que a atitude alegre de Paulo encorajou os crentes em Roma a testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo sem temor. Por volta dos anos 50, 5 missionários americanos saíram da sua universidade, da sua faculdade, e eles se dedicaram a pregar o Evangelho no Equador, aos índios Auca. E esses missionários foram mortos por aqueles índios. Você sabe qual foi o efeito dessa tragédia? A história de missões nos dizem que na Universidade Wheaton, de onde eles eram alunos, houve um despertamento vocacional sem precedentes. Gerações de alunos dedicaram a sua vida para as missões. Deus levantou aqueles alunos depois dessa tragédia. Elizabeth Elliot, que foi esposa, viúva de Gene Elliot, que era o líder daquele grupo, conta sobre o testemunho do seu marido no livro chamado A Sombra do Todo-Poderoso, que tem sido um instrumento também para despertamento e salvação de muitas pessoas. Paulo sabe isso que esses crentes sabem nas nossas gerações. Ele diz assim: olha, Deus usa o sofrimento na minha vida para abençoar outras vidas. Não é só sobre você, irmão. Nós precisamos nos lembrar disso, porque às vezes quando nós passamos pelas nossas dificuldades, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas lutas, a nossa tentação é perguntar: por que eu? Por que comigo? E o Evangelho nos deixa bem claro que não é sobre você, é sobre Ele. É por isso que a reação nossa, as nossas lutas, as nossas dificuldades, deve encorajar outras pessoas a servir a Deus, a amar a Deus, a confiar em Deus. Deus usa as nossas lutas, Deus usa os nossos sofrimentos, as nossas adversidades para abençoar as outras vidas. Quem, a sua vida tem encorajado? Quem tem sido motivado a servir a Deus pelo seu testemunho diante da adversidade, da dor, da dificuldade? Nós precisamos nos perguntar constantemente, quem tem sido abençoado, quem tem sido motivado pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades. E, em último lugar, o terceiro exemplo que Paulo utiliza para dizer do avanço do Evangelho, ainda no aspecto dentro da igreja, está aí nos versos 15 a 18, quando ele diz assim: olha, alguns efetivamente têm proclamado Cristo por inveja e porfia. Outros fazem por boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo diz assim: olha, eu me alegro pelo avanço do Evangelho,
Porque Deus tem, inclusive, usado pessoas que são críticas ferrenhas do meu ministério para pregar o Evangelho. Percebam que Paulo não está falando que essas pessoas são pregadores hereges, que pregam outro Evangelho. Porque lá em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, ele diz assim, olha, quem prega outro Evangelho que não seja o Evangelho de Cristo Jesus, seja anátema. Essas pessoas estavam pregando o verdadeiro Evangelho, elas estavam pregando esse verdadeiro Evangelho pelos meios corretos. Paulo diz que o único problema com eles era a sua motivação, porque eles não eram motivados pelo amor aos perdidos, eles eram motivados pela inveja e pela rivalidade. Muito provavelmente eles disseram o seguinte, olha, já que Paulo está preso, essa é a nossa oportunidade para aparecer. Eles queriam, aproveitar o vácuo de poder na missão cristã. Eles queriam se colocar em uma situação de projeção e eles diziam o seguinte, olha, agora nós vamos perturbar Paulo. Porque eles queriam pregar o Evangelho por rivalidade, queriam promover os seus próprios interesses, queriam tornar a prisão de Paulo algo muito mais sofrido, algo muito mais irritante. Eles queriam ser reconhecidos como pregadores, como Paulo era reconhecido pregador do Evangelho. São pregadores ambiciosos, são pregadores invejosos, mas Paulo diz assim, mas eles estão pregando o verdadeiro Evangelho, eles estão pregando o Evangelho de forma correta. E sabe qual é a reação de Paulo? Verso de número 18, ele diz assim, o que importa o que eu acho? O que importa como eu me sinto? Porque o que verdadeiramente importa, sabe o que é? Cristo está sendo engrandecido. É disso que se trata. Colocar o Evangelho à frente das nossas ambições, colocar o Evangelho à frente dos nossos interesses. Há um caso muito interessante na história do cristianismo, sobre dois grandes evangelistas que foram muito bem sucedidos nos ministérios que receberam da parte de Deus, John Wesley e George Whitefield, ou Whitefield, como alguns querem. Foram dois grandes evangelistas ingleses, mas outrora muito amigos, estudaram juntos. Eles se tornaram muito divergentes com relação a questões doutrinárias. Vamos lembrar que Whitefield era calvinista e o Wesley era arminiano. Mas mesmo assim, Deus usou esses dois homens de forma extraordinária no ministério que receberam. E há uma história que diz que, certa vez, alguém chegou para John Wesley e perguntou a ele o seguinte, olha, o senhor acha que vai ver George Whitefield no céu? Wesley respondeu, eu creio que eu não verei Whitefield no céu. E aquela pessoa tomou aquele susto e falou assim, mas o senhor não crê que ele seja salvo, que ele seja convertido? Diz assim, olha, não disse isso. Das discórdias, John Wesley não tinha nenhuma inveja de George Whitefield e do seu ministério. Paulo está dizendo aqui que ele não tem nenhuma inveja daquelas pessoas que pregam o Evangelho por rivalidade, por inveja a ele, porque no final das contas, não é sobre ele, é sobre Cristo. E quando nós olhamos para a palavra desse homem, irmãos, nós descobrimos que é assim que o Evangelho lida com a vida dos crentes. Ele está tão completamente envolvido na vida dos servos de Deus, que todas as situações que envolvem a nossa caminhada servem ao propósito do Evangelho. É por isso que nós devemos ter muito cuidado quando nós lidamos com essas visões paralelas de Evangelho que não são Evangelho.
Michael Horton escreve um livro muito interessante chamado Cristianismo Sem Cristo, onde ele diz que muita coisa do que nós julgamos ser evangelho na vida de crentes hoje não é evangelho. Ele diz assim: existem muitas pessoas que creem num tipo de deísmo terapêutico moralista. O que é isso? São pessoas que creem que Deus criou todas as coisas, mas que Deus não está diretamente envolvido em todas as coisas nas suas vidas. Elas acham que Deus existe para o seu bem, que Deus tem uma preocupação de promover o seu bem, onde todas as coisas dão certo para elas, onde pessoas nas suas famílias não sofrem acidente, pessoas não morrem, pessoas não adoecem, não existem reveses materiais, não existe quebradeira financeira, porque a presente de Deus, a manifestação de Deus nas suas vidas, e quando alguma coisa foge desse tom triunfalista, essas pessoas se queixam da ação de Deus sobre suas vidas. Isso não é o evangelho, porque o apóstolo Paulo diz que o evangelho é aquilo que nos permite enxergar todas as coisas na nossa existência por uma perspectiva bem mais poderosa. Rousseau Shedd diz que Romanos 8, verso 28 é o biotônico fontora dos crentes, quando ele diz assim, o apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O evangelho precisa ser essa lente pela qual nós enxergamos todas as coisas, para o bem do evangelho na nossa vida, com a certeza que temos que Deus usa tudo, inclusive e principalmente o nosso sofrimento, as nossas aflições, para que a sua palavra avance. Paulo responde à preocupação dos crentes em Filipos dizendo o seguinte: tudo está bem comigo. Sabe por quê? Porque tudo está bem com o evangelho. O evangelho não corre perigo. Que importa o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto? Que importa se eu estou na prisão? Que importa se eu sofro? O que importa é que Deus está salvando pessoas, Deus está encorajando pessoas, Deus está motivando pessoas, Deus está espalhando a sua palavra. Qual é o evangelho que você sustenta na sua vida? Nós hoje celebramos a reforma protestante. Nós precisamos nos lembrar das palavras que despertaram Martinho Lutero para a fé, né? Quando ele leu Romanos e leu o que o apóstolo Paulo dizia: olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque quem crê vive pela fé no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que aconteça com quem crê nessa vida, não importa onde ele está colocado, não importa o que ele enfrenta, ele vive por meio daquilo que ele crê. Como o evangelho influencia a tua vida? Como ele te faz enxergar as coisas que acontecem com você, com a tua casa, com as situações? Paulo podia estar se lamentando, mas ele diz assim: Deus tem me dado a oportunidade de pregar o evangelho pelas minhas cadeias, pelas minhas lutas, pelas minhas dificuldades. Porque não é sobre mim, é sobre Cristo, é sobre a sua glória, é sobre a sua salvação, é sobre o seu reino. Se nós somos verdadeiramente servos do Senhor, o evangelho precisa fazer sentido para nós.
precisa nos fazer enxergar todas as coisas da perspectiva dos céus e trazer segurança para os nossos corações.